Olá, pessoas! Hello. Sejam bem-vindos a mais um Chá com Breja, nosso cantinho aqui na Nix para falar de entretenimento, para falar de narrativa. Eu sou a Paula Vaz. Aleatoriedade, com certeza, sempre. Até porque o álcool entra, a aleatoriedade sai. Eu sou a Isadora Mota. E hoje nós temos uma convidada especialíssima. Apresente-se, Calu. Eu sou Calu Silveira. O que você é? O que você faz da vida, Calu Silveira? Onde vive, o que come? Eu sou musicista de formação e escritora de função atual e, enfim, estamos aí descobrindo o que isso quer dizer. Apaixonada pelo universo teen. Acho que, na verdade, uma teen enrustida, como boa parte da minha geração, que não terminou de crescer e não vai provavelmente terminar nunca mais, vai ser sempre esse processo. E aí é isso. Uma apaixonada bem desapaixonada, na verdade, né? Uma apaixonada bem crítica em relação ao universo teen. Mas bem crítica? Eu não sei, eu sou tão vendida para esse universo. Vamos descobrir mas por que eu digo isso? Vamos descobrir hoje. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vamos começar a falar de narrativas adolescentes, né? Essa vai ser nossa temporada toda de julho, porque nós somos temáticas e julho é o mês das férias. E é isso, não temos mesmo uma motivação, a gente só jogou essa e vamos fingir que vocês vão aceitar e tá tudo bem. E decidimos convidar a Calu para iniciar esse papo, porque a dona Calu escreveu um romance adolescente. Eu acho que é menos romance, mais história de amadurecimento até, porque tem um romance ali, mas o romance é quase um pano de fundo, né? Que se chama Nada Novo na Nossa Relação. O link está na bio, para quem quiser ir lá conferir. A gente vai falar mais desse livro ao longo do episódio, especialmente lá pro final do episódio, conversar com a Calu por que ela escreveu esse livro, o que deu na telha, qual é o apaixonamento dela por esse universo, já que ela está me dizendo por quê. Mas por que eu estou dizendo que isso é uma crítica? Porque a protagonista rança sobre o mundo teen, quase a história toda, até quando ela se apaixona por esse mundo. Então, eu achei que essas opiniões podiam ser suas, né? Que a ficção às vezes se confunde com a realidade, quem sabe? Eu acho que é menos sobre o mundo teen, mais como o mundo de maneira geral, né? Porque no caso ela é uma teen, mas eu acho que o ranço dela é com o mundo. Viés teen de ranço. Um viés teen de ranço, exatamente. Entendi. Na verdade, o que eu acho é que os adolescentes, quando você é um adulto com ranço, você fica muito amargurado. Eu acho que aos adolescentes é permitido esse ranço, você pensa, vai passar, vai crescer, vai enxergar a vida de uma maneira com tons menos críticos e, sei lá, a gente é quase condescendente com os adolescentes quando eles são cheios de ranço, né? Com os adultos, eles já começam a ser muito malas quando são adultos cheios de ranço. Amargos, né? Não sei. Eu não sou tanto, não gosto mesmo. Eu declaro pro meu primo, olha, você tá numa fase que eu vou gostar menos de você, entendeu? Mas daqui a pouco a gente conversa. Gente, eu adoro o adolescente, sinceramente. Eu acho que o adolescente tem um humor muito próprio. Eu acho que o adolescente tem... Eu não sei, eu me identifico com o senso de humor adolescente. Eu acho que justamente quando eles começam a ganhar uma cultura geral e ficar mais inteligentes, e eles precisam mostrar que são inteligentes. Então, mas com que adolescente você tem conversado? Eu acho que isso é um recorte muito específico. Normalmente os adolescentes... Bom, eu não sei se eu já estou me antecipando muito, mas acho que os adolescentes retratados nesse universo das séries e dos filmes já são adolescentes com certo requinte. E o tipo de humor que eles trazem, o tipo de diálogo que eles trazem, eu não sei, é muito interessante, é muito pretencioso, por um lado, você tem vontade de dar um pedala na cabeça do moleque, mas por outro ele te faz rir, sinceramente, genuinamente. Sim. Inclusive, a Bárbara... Só chora e troca de A gente vai chegar no episódio, tá, gente? Mas eu acho esse papo inicial muito bom.
A Bárbara Miranda falou que estava reassistindo Liz Maguire esses dias SOS. Eu acho que eu tenho um sentimento mútuo, porque, tipo assim, depende muito do adolescente que estamos falando. Assim, eu fui uma adolescente que frequentei desde Buffy, que aí eu acho que a gente está falando do mesmo senso de humor específico, que é um senso de humor. De fato, você vê que pessoas adultas escreveram aquilo. Com pessoas adultas escreveram aquilo com um tom adolescente, mas assim, tem uma bagagenzinha ali a mais que faz aquela pessoa suar de um jeito que não. Adolescente de verdade. E tem o adolescente Disney. A lá, Liz Maguire, que eu também amava. Isadora já passou, já conviveu comigo e sabe que eu tenho essas coisas. Isadora não. Isadora, inclusive, o único episódio que ela vai ser feliz nessa temporada é o de Slasher, que a gente vai matar todos os adolescentes, então ela vai ficar muito feliz. I can't wait! I can't wait! Mas eu entendo o que você está dizendo, assim, existe um tipo específico de narrativa de adolescente, ou melhor, existe um tipo de protagonista, né? Um tropo específico de protagonista e de grupo de protagonistas que, de fato, me interessam. Eu gosto quando a galera vai por ali. Mas, enquanto isso, tem os jockeys, os cheerleaders e coisas que a gente tem que... Tem tudo isso, mas normalmente as coisas que eu assisti até então, eles aparecem muito mais para que aquele que é o protagonista tire sarro disso. Total. Porque são adolescentes que escrevem blogs ou vêm NX0 escondida, porque eu odiava os emos, exatamente. E eu ouvi o quê? Guns N' Roses! Eu ouço Guns N' Roses. Gente, lembra quando os emos eram os hipsters? Que todo mundo odiava? Tinha isso de odiar os emos. Vocês ainda odeiam os hipsters? Aquela idosa, né? Estamos nessa situação social de ódio a grupos minoritários de música. Mas era ódio, os hipsters chegaram a ser odiados, eu achei que eles eram só, tipo, levemente zoados. Era só da cultura pop. Era só um certo pedal. A cultura pop nos informa que eles são odiáveis, né? Então, sempre tem esses comentários, assim, de uns tempos pra cá tem um comentário sobre o ódio aos hipsters. Eu acho que agora já não, eu nem sei se tem outro nome pra isso, deve ter, né? Agora em dia chamar a gente de hipster deve ser cringe. Então vamos iniciar o nosso episódio. O que você está bebendo, nossa convidada? Ó, dessa vez eu lembrei. Eu tô bebendo vinho. Quando me disseram que... Quando eu vi, eu acho que eu vi... Qual foi o episódio de vocês que eu vi? Acho que era o das vilãs, que a Paula tava com um pint de cerveja desse tamanho. Aí eu falei, pode beber, então eu vou beber também. Isso, é a nossa mesa de bar semanal, até porque não tá rolando presencialmente. Exatamente, tem que ter uma oportunidade para beber, gente. A bebida de Isadora, eu devo dizer que é isso que ela bebe nas nossas mesas de bar também, que é chá, e é por isso que é o nome do programa, ela sempre bebe chá. Bom... Ela não precisa de álcool, né, pra ir pras aleatoriedades. Eu bebo chá, de fato. Inclusive, tô bebendo um chá diferente hoje, vou mostrar. Que é um chá de limão, mas olha como ele vem interessante. É de uma marca japonesa chamada Meito, eu acho que é assim que fala. Se não for, desculpem. Pra quem estiver assistindo no YouTube, tô mostrando aqui, ó, o pacotinho. Ela vem num pacotinho e ela é um pozinho. Estão vendo? Ele é um pozinho que você mistura na água e tirarã, seu chá tá pronto. Vem uns pacotinhos desses assim, compridinho, parece uma balinha. E vem docinho. Deve ser mais balinha do que chá mesmo, mas eu tá com cara, hein, amiga? Tá com uma cara. Tá bom, tá servindo. Tá ótimo. Delícia. Hoje tô com a minha cerveja de mercado bem genérica, porque deu para pagar na sessão de hoje. A gente está lidando com o que temos. É isso aí. Não vou falar muito sobre ela porque eu estou deprimida. Mas é isso. A gente segue o episódio. Eu penso assim, eu poderia estar bebendo o quê? Ice, que é o que adolescentes bebem. Então, eu tô feliz. Eu bebo Ice, gente. Pronto, falei, eu bebo ice, porque quando eu não bebo cerveja, esse é o meu problema. Então, quando eu tô na rua, eu não tenho acesso a vinho fácil, né? Se eu tenho abridor pra ir lá, vinho de lata é pior, né? É melhor beber ice do que beber vinho de lata. Então, eu bebo ice nas interações sociais em que é necessário, eu faço isso.
Isso é bacana. Alguém que se aceita e sabe quem é. Isso eu acho Exatamente. Respeito pra caramba. Demorou, gente. É um processo longo de análise. Até assumir aqui. Alguns anos de terapia. Alguns anos de terapia, gente. Autoescrita, muito autoescrita. Bem, vamos para o nosso episódio maravilhoso. E eu sei que eu falei algumas temporadas atrás que eu nunca mais ia basear nada em livros. KKK crying. E aí, claro que nosso episódio inteiro é literalmente baseado em um livro também inteiro, de 200 e tantas páginas que eu li para fazer esse episódio, chamado Teen Film, A Critical Introduction, da Catherine Driscoll, tá na descrição também, se alguém tiver esse tipo de atitude suicida com a vida. Pronto. Achei alguém. Amiga, esse podcast é todo baseado nas academias e na cerveja e no chá. É isso que a gente faz da vida. Bem. Muito bem, né? Começando esse papo aqui. Então. Vamos falar de história. Como sempre, a gente precisa dar um contexto, né? Como quase tudo da nossa vida, vocês devem imaginar, a gente sempre fala aqui, quase tudo é construído. Inclusive, a adolescência de Lizzie McGuire e outros também é construída. Né? De novo, a Marvel não inventou super-heróis, a Apple não inventou a tecnologia. As coisas vão se construindo e vão evoluindo com o tempo. Então, existia, inclusive, um momento que não tinha adolescência como a gente conhece, né? Era uma outra coisa. Então, como é que isso aparecia? Não tinha criança, né, gente? Eu acho legal a gente falar que... Né? Vale lembrar que tinha uma época que a infância não existia. Eram uns mini-seres, né? Viviam separados, chegavam numa idade, blá, blá, blá. Vinham fazer parte da convivência social. Trabalhavam, né? Pronto. Ainda trabalham, mas hoje em dia é ilegal. Os adolescentes, eu acho que, inclusive, poderiam continuar longe da convivência social, mas eu decido isso. Para quem não sabe, apesar de sei lá quantos episódios aqui desse podcast, eu sou contra. Mas vamos lá. Como é que isso se revela no audiovisual? E aí, claro, se a gente está falando de antigamente, o audiovisual que a gente tinha é cinema, né? A gente tinha a visão da juventude, né? Da inocência. Não necessariamente adolescente, a teen-leader, até porque, imagina, 1921, de ter essa porra. Mas a gente tem a visão daquele personagem mais jovem, inocente. A gente já tem isso lá naquele filme pouco glorioso, que de vez em quando a gente fala aqui, daquele diretor que a gente não gosta de falar o nome. A gente não gosta mesmo. Péssima pessoa. Péssima pessoa. Autor, né? Diretor. Esqueci o nome da profissão. Realizador, sei lá. Realizador. Inventor de O Nascimento de uma Nação. E a gente pode falar, nesse momento, como ela cita, né? A nossa autora de hoje, Tia Cat. Tia Cat? Podemos chamá-la assim, eu acho. Ela não vai ouvir esse podcast. No próprio Nascimento de uma Nação, a gente já tinha essa experiência da juventude, que era representada, a princípio, com que? Inocência. O que é juventude, né? O que é não necessariamente a criancinha, o bebê de colo, mas esse ser que está transitando do nasceu, andou, começou a falar, até a tal da vida adulta, né? Utilidade corporativa e capaz de fazer parte do movimento fordista. São aqueles seres inocentes. As pessoas que não sabem bem e estão sendo introduzidas. Estão sendo introduzidas ao mundo. E geralmente estão levando algum susto com ele. Por que a gente fala de Griffiths? Porque ali a gente tinha uma personagem mais jovem. Gish, ela tem um nome, claro. É uma atriz, inclusive a maior atriz do cinema mudo. E ela é essa personagem jovem na época em que ela foi apresentada ao mundo. É aquela pessoa que está saindo de uma inocência mais infantil, vamos chamar assim, e vendo um pouco mais do mundo, que é o que a gente pode chamar de adolescente, né? O semi-adulto, que hoje em dia o jovem adulto, né? A gente está afastando cada vez mais essa palavra da gente, pelo menos aqui, mileniais, ponto. Eu ainda sou adolescente, figura. Dizem que o 25 é quando o cérebro começa a se formar, eu só tenho 2 anos de cérebro. Dito isso, a gente já tinha ali uma personagem feminina. Brincadeira. A cara que ela fez. Calma. Mas a gente já tinha nesse filme uma jovem que a gente pode olhar com um olhar de uma adolescente sendo apresentada ao mundo. E aí, lembrando do Nascimento de uma Nação, essa é a jovem que é perseguida por aquele ator branco, cara pintado de preto, andando por aí que nem um macaco, lembrando que o Nascimento de uma Nação é isso. Uma grande ode ao racismo, ao sectarismo, à segregação nos Estados Unidos.
chega desse filme. Mas tá aí, essa personagem que tá na puberdade já tá sendo apresentada aos é bom fazer um parêntese de que não só não chega desse filme pra eles dois, porque isso aí foi uma parceria, aquelas parcerias de diretor e atriz, sabe assim? Que você fica pensando, tadinha, essa moça deve ter sido bem abusada, porque esse tipo de parceria sempre me cheira uma coisinha Hollywood, complicada. Hollywood. Pressa, antiga, vocês sabem bem, né? E aí ela era bem tipificada nesse papel específico do tropo da inocente, aquela coisa... Cachinhos, sabe assim? Que era como as meninas eram introduzidas na sociedade, né? Bacanas, uma coisa de inocência, né? Aquele olhinho branquinho. Bem... Aí tinha aquelas coisas assim do pai bate, entendeu? Porque ela é ingênua. Por que ela é ingênua se ela tem uma vida que é muito bizarra, geralmente? Ela é muito... Você sempre tem essa coisa, traumatiza a pessoa, mas ela continua inocente, porque o tropo... O tropo pede. É isso. A juventude dessa época. E a gente tem outras referências inocentes assim nesse tipo, que são desses jovens, não mais necessariamente criancinhas. Aí no caso do garoto do Chaplin, aquilo é uma porra de uma criancinha, mas tudo bem. Não um nenenzinho, mas que são essas pessoas que estão sendo apresentadas ao mundo. O mundo geralmente não parece bom para elas, o mundo não é um lugar legal, né? Aquele universo mais infantil que eles estavam vivendo era muito protegido, era uma grande bolha que vai ser estourada. Essa personagem do Griffiths e também o personagem do Chaplin, que tem o filminho dele, O Garoto, que deve ter aí, pra vocês assistirem, vocês nunca viram, deve ter no Telecine, que tem aquela lista legal lá de 100 e poucos anos de cinema, vejam, é um filme bacana. A própria figura do Chaplin, outro parênteses, porque assim, são coisas que eu esqueci de botar no roteiro. Aí eu tô jogando o parênteses. A própria figura do Chaplin é bom para quem não ou não assistiu os filmes do Chaplin ou não lembra direito, mas tem sempre essa coisa que é da própria comédia, né? Que o herói cômico tá sempre muito otimista em relação a um futuro que, obviamente, vai foder com ele, entendeu? É sobre isso, comédia. É a pessoa que super acha que vai rolar uma coisa que claramente não vai. E aí o Chaplin é isso o tempo todo, mas é uma mistura desse otimismo com a coisa do cara que quer se dar bem, que quer fazer a traiçoeiragem lá, quer fazer... Então, assim... tem uma coisa de malandragem, né? Tem uma coisa de malandragem, isso. E que a gente vai ver daqui a pouco, né, ao longo desse episódio, que vira uma marca do que significa adolescência nesse início do audiovisual, né? Então, tem lá no Chaplin, embora Chaplin saiba que não é exatamente adolescente, mas ficam alguns traços. É. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre o adolescente, mais ou menos como a gente conhece hoje, provavelmente é a franquia do Andy Hardy, que foram 16 filmes. 16 filmes. É porque também a indústria naquela época era assim, se hoje em dia a gente tem um super-herói, o que era Marvel? O que era Marvel para Hollywood dos anos 30, entendeu? Eu acho assim... 16 filmes de tipo $3 mil, devia ser um absurdo de cara, deve ter sido um box office fantástico na época. Mas enfim. Andy Hardy era um garoto, são 16 filmes, né? É uma série cômica, são filmes mesmo, gente, longa-metragens, é isso aí. Enfim, era mais barato em 1940 e pouco. Nem tinha TV, cálculos, né? Na verdade, não teria virado série isso aí, né? Não tinha TV. Era mais simples. E vai traçando alguns momentos da vida dele. Eu acho que faz uma coisa que hoje em dia, às vezes, o filme adolescente faz todo junto, no mesmo só. Né? Tem ele se apaixonando, ele descobrindo não sei o quê, ele fazendo amigos novos, né? Às vezes, quando tem aquele viajou para não sei aonde, foi na praia tal, provavelmente. É um arco de amadurecimento, né? Ele se subdivide, né? Isso. Uma coisa bacana de falar é que em 11 desses filmes, a Judy Garland era uma espécie de par romântico dele. Judy Garland é aquela que vocês lembram, né? Que passou o Pão que o Diabo Amassou lá no Mágico de Oz. Então, uma das adolescentes não só no Mágico de Oz, né? Aquela que era drogada para trabalhar. Então, você que também não foi. Também era uma espécie de par romântico, estava lá e era uma experiência interessante, né? Que eram realmente 2 adolescentes protagonistas de filmes. Reconhecer que esse público existe, não só como público para assistir, como também público financeiro, né? Existe uma questão de audiência muito forte. Quando o audiovisual reconhece que um público é financeiramente interessante, a gente sabe que aquilo ali vai virar um baú de ouro em breve. E é essa merda aí que a gente tem hoje. Mas enfim. Calu, você conhecia esses 16 filmes aí? Conhecia o Andy Hardy? Nunca ouvi falar disso.
Eu só ouvi falar da Judy Garland e do pão de que o diabo amassou. Dessa parte eu ouvi. Dessa parte eu sabia. Mas é interessante. Inclusive, o boy do Andy Hart parece que era drogado também para trabalhar em set. O Mickey Rooney, depois, com o tempo, vocês botarem no Google, daí um cadinho, vocês vão ver que o Mickey Rooney é uma carinha que vocês vão conhecer, geralmente aparecia depois que ele ficou mais velho. Um cara baixinho, ele não era lindo, não era um cara lindo, ele tinha uma cara, aqueles atores de comédia, né, que a gente conhece. Hollywood, quando é comédia, a gente sabe que desce o grau de exigência do botê. Então, ele era baixinho, ele foi ficando carequinha, foi virando um senhor cômico e começou como um garoto cômico, é até interessante isso. Ele não era um bonitão, não era uma exigência. Até para Judy Garland poder ser o par romântico, né? Porque ela também não era considerada por Hollywood uma beldade, não. Hollywood. Mas é a primeira relação que, assim, que o cinema tem, isso em 1940 tem um cadinho, 16 filmes, vocês entenderam que isso durou um tempo. Mas a gente está falando de um adolescente também com uma certa inocência, com uma certa blindagem. Vale lembrar que em 1940 e pouco ainda estava rolando o Código Reis. Não sei se vocês lembram do Código Reis, a gente já conversou sobre ele por aqui. De 1930, 1960 e pouco. Um tremendo código de conduta, e podemos falar a palavra censura, por que não? Censura, que excluía uma série de coisas, caso vocês não lembrem, que excluía desde relacionamentos interraciais, cenas de parto, cenas de violência, todas as coisas que seriam incomodativas. Tem algumas que parecem que são boa ideia, mas para essas que parecem que são boa ideia não aparecer, várias outras também não aparecem. Então existia um código moral, um código de conduta regendo Hollywood naquela época. Então esse adolescente, ele é cômico, ele não é adolescente Gossip Girl, entendeu? Quer dizer, não tem sexo, drogas e rock and roll, isso é daqui a pouquinho. É adolescente, é engraçadinho, né? Tem o filme dele lá, das possíveis 3 namoradas, ele desenrola com as 3, mas nada disso é realmente problemático, é só engraçadinho. Enfim, não pode aparecer parto, mas pode aparecer o filho da puta namorando 3. Tudo bem. Moral, vocês entenderam, né? Moral de... Então, assim, pensa que esse filme é de 1940 e que a gente tem também, 1940 e pouco, assim, um pouquinho mais pra frente, a gente tem uma outra imagem também. Lembra do Grande Gatsby, de 1920, da galera da fanfarra, da bebedeira, da festa, do party? Em 1940 a gente não está mostrando isso no cinema, principalmente para esses adolescentes, né? Então, mas mostramos antes um pouquinho. Inclusive, muitas obras adaptadas do titio do Great Gatsby. Gatsby, não. A pessoa já bebeu um álcool. Gatsby. Então, a gente tem esse momento até aqui, que é essa adolescência. Do primeiro, aqueles mais, né, de 1920, pouquinho, acho que é isso, né? O garoto de 1921, cara. É isso. Que é o adolescente, que ele nem é adolescente, né? Ele é uma carinha ou mais criança, ou talvez uma moça mais velha, que a gente entende como puberdade, né? Da inocência do mundo é um lugar difícil. Depois essa parte em que ele já reconhece o valor econômico do adolescente para ir ao cinema se divertir, ainda que, sei lá, acompanhado pelos pais em algum momento, não sei dizer, né, qual era o PG da época, o PG-13, como é que era. Mas a gente também chega no outro momento, lembrando que o Andy Hart é 1940 e pouco, do pós-guerra chegando nos anos 50, que é onde a gente encontra aqueles adolescentes que vocês conhecem bem, que são os adolescentes sem causa, né? Que são... sem causa. Assim, é a parte que, assim, se você não sabia que o audiovisual tinha inventado a adolescência, você acaba sabendo quando você pensa em Marlon Brando e James Dean e o que significava certas coisas que a gente tem até hoje, quando a gente pensa no Bad Boy, que as meninas vão lá consertar. É isso. A gente teve até, quando a gente falou, foi relacionamentos tóxicos, que a gente falou desse tropo, foi, né? Veio daí, gente. Veio daí esse bicho. Veio dessa época. E que, inclusive, o código ainda estava em vigência quando essas coisas começaram a ser inventadas. Tem todo um capítulo que eu não trouxe aqui para o roteiro, mas para quem se interessar ir lá buscar o livro, tem todo um capítulo em como ela fala de como a censura talvez tenha influenciado as visões sobre o que são adolescência, né? E como é que certas construções vieram do que queria se dizer moralmente sobre qual é o adolescente errado, qual é o adolescente bom. Certo. É isso. Qual é o adolescente certo. Quem e você de novo tem que ser. Aquela coisa, né? A gente está consumindo como audiovisual como produto de consumo cultural.
está consumindo, você está reproduzindo. Então, não sei se está reproduzindo o que você está consumindo ou se está consumindo o que você está reproduzindo. É aquele ciclo que a gente não faz a menor ideia de como é que começou. Mas é claro que a gente tem aqui uma distinção de tempo, né? E aí não é que com o outro tipo de adolescente tenha sumido completamente, mas a gente vê qual é o que tem o maior destaque. Tanto que nos anos 50 a gente conhece ainda que vocês não tenham visto o filme, você conhece o James Dean com a jaquetinha vermelha dele, você nunca viu. Jaquetinha de couro, a motoquinha, você né? Conhece o Marlon Brando com aquele capzinho, adolescente, isso. Né? Era tudo daquele jeito. Tamanho do Marlon Brando, a pinta do Marlon Brando, aquele capzinho. Que o cara já tinha 30 anos, né? Eu acho que bom que quem reclama de malhação não sabe que o cara tinha 30 anos quando foi adolescente, entendeu? Isso aí, Hollywood já conhece. Hollywood está fazendo mais tempo. Mas nos anos 50 a gente tem esse adolescente que deixou de ser criança, deixou de ser um momento de diversão, o adolescente se encontrando, né? Esse encontro e essa tentativa de burlar o sistema sempre vai parecer que ele não é burlável, isso é interessante de ver nesses filmes, no fim das contas é sempre meio trágico a vida desses personagens. A idade do ator, meu Deus. É o que tem, amiga. Quem tá achando que não, tá... Enfim. Mas a gente tem, além disso, uma coisa que eu pelo menos não tinha notado, graças à tia Cat, fiquei sabendo que são as teorias freudianas. A culpa é dos pais. Uhum. Tá, eu sempre acho que, pelo que eu entendi, tio Freud, a culpa é sempre da mãe, mas se ele falou que é dos pais, se a tia Cat falou não, que é dos pais, ela estudou, mas tinha uma coisa, por exemplo, o filme... Não, eu não sei quem lembra, porque, de fato, assim, a última vez que eu vi Menino James Dean foi na faculdade de cinema há 500 mil anos atrás, mas tem nesse filme do Rebelde Sem Causa uma coisa muito específica que enquanto no Andy Hard você tinha um pai muito... Vou te ensinar o que é ser homem, meu filho. Senta aqui para termos conversa de homem e você vai se virar um homem. O pai do James Dean era o cara que usava avental. Então tinha aquela coisa assim, não necessariamente a culpa é da mãe, mas se a culpa é do pai, o pai é um pouquinho... É porque o pai não é tão másculo assim. Vamos lá. Exato. Vamos falar. Faltou para esse garoto. Claro, gente, que isso tudo que a gente está falando, a gente entende a partir do subtexto. Não necessariamente o filme está contando pra gente isso com palavras o tempo todo. Mas, como sempre, a gente sempre conversa, existe o subtexto do filme que é mostrado por imagens, que é mostrado por ângulo, e por aí vai. E é um... é tipo isso. Bárbara falou aqui, fico pensando nas meninas adolescentes idealizando essa imagem do adolescente Marlon Brando de 30 anos como parâmetro. Aí chega cara, basta abrir o Wattpad e você vê que isso é exatamente. Mas por aí vai. Nessa época a gente tem essa referência, não só o Marlon Brando com o Selvagem, que é de 50, isso lá para 53, tá, gente? Essas três referências aqui. O Selvagem, que é o que tem Marlon Brando, como cap, jaquetinha de couro, motocicleta. Depois a gente tem Juventude Transviada, 1955, aquele outro boneco de jaquetinha, agora vermelha, para vender diferente. Já vendeu jaqueta preta, agora vende jaqueta vermelha. James Dean com aquele cabelinho que todo mundo usou depois. Fiquem atentos. O cinema tá tentando te sacanear, você tem que ficar esperto. Só caia se você quiser. E nesse mesmo ano, acho que é interessante falar desse filme, que é o Semente da Violência, que eu acho interessante. Os dois casos que a gente está falando e os outros filmes anteriores, a gente está falando de gente quem? Gente hétero, gente cis, gente branca. Nesses casos dos garotos rebeldes, realmente são garotos rebeldes que a gente tem. Não lembro muito de garotas rebeldes como protagonistas nesse sentido. Elas tinha as perdidas, assim, tinha as meninas com quem eles pegavam. Sempre tem esse exemplo. Sempre tem a menina que o cara idolatra e quase fica com ela, mas como ele é um perdido ele mesmo, não pode. Então, assim, a coisa não se concretiza, mas é aquele amor que o cara não consegue nem expressar, aí dá um, sei lá, dá um negócio, dá um celularzinho, dá um... é esse negócio. Referência, assiste. Mas essa é a boa menina. E aí tem as quais eles usam e jogam fora, e que sempre são as meninas da jaqueta de couro. Mas elas não são protagonistas de porra nenhuma. Não. É isso que eu quero dizer. Elas são donas desse filme. O drama do adolescente descobrindo e do adolescente rebelde não é das mulheres nessa época. Não. Com quase tudo. Não. As mulheres vêm depois com uma coisa, um trampo que vocês vão conhecer. Vai ser ótimo. Mas é interessante que em 55 também tem Semente da Violência, que pode ser um dos primeiros filmes de uma leva que é interessante, que é aquela do professor que chega né, na escola, um professor geralmente mais rígido. Isso acontece de várias formas, inclusive o Michelle Pfeiffer já fez um personagem desse, uma professora que era da Marinha, chega numa escola.
E aí, por que é interessante? A gente entra num segmento em 1955, Nova York, claro, vamos falar ainda de Estados Unidos segregado, em que nessa escola tem pessoas de culturas diferentes, pessoas de etnias diferentes. Inclusive, nesse Semente da Violência, Sidney Poitier, vocês não sabem quem é, não tem problema, é um ator, um dos primeiros, talvez foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar de melhor atuação por um filme cujo nome eu não me lembro, mas vou lembrar, calma aí. Ele aqui nesse filme é um dos alunos, talvez também um pouco acima da idade, não sei dizer, mas enfim, talvez ele não fosse tão adolescente assim. Mas é uma situação em que a gente lida com um cenário mais diverso. Interessante para 1955. Hoje em dia ele ficou muito claro, tem vários filmes assim, né? O professor chega numa escola, num gueto, e aí você tem adolescentes com problemas talvez mais verdadeiros, né? Em algumas situações. Talvez você tenha ali personagens adolescentes que têm outras questões, né? Que sofram com racismo, que sofram com uma sociedade diferente, que sofram com pais... enfim, não é o subúrbio perfeito americano. Você tem uma outra visão. Até porque isso vai ser inventado daqui a pouco. Daqui a pouco. O que veio antes não necessariamente era o subúrbio perfeito americano, mas você tinha sempre o filho da classe média que não soube cuidar dele direito e ficou mal. Tinha isso. Tinha isso. Nesse setor, nesse filme, a gente está num cenário diferente, né? Que é um olhar interessante para o gueto, para os outros. Por um tempo. É claro que o herói, o salvador da pátria, ainda é o professor branco que chegou e ajudou esses garotos. E eu queria fazer um comentário só, rapidinho, sobre isso. Sei que não é tão importante assim, mas o Sidney Poitier fez esse personagem, vou te dizer quando. Em 1937, ele foi o professor que chegou na escola para resgatar esses meninos, né? E aí também crianças, jovens violentos e por aí vai. Enfim, era só para vocês conhecerem um pouco da história do cinema. E aí, dito tudo isso, a gente conhece Marlon Brando, James Dean, Elvis. Elvis, menino Elvis começa aqui também. Isso. Rock and roll, começa também agora esse troco de usar a cultura. Sexo, drogas e rock and roll. É isso. Agora a gente pode começar a falar mais disso. E nos anos 60 a gente tem de novo os queridos, fofos, dóceis adolescentes da praia. Vocês lembram que Elvis teve essa fase também, que ele fazia filme no Havaí. Elvis era a fase dinheiro. O que vai me dar dinheiro agora? Qual é o musical mais adolescente que eu posso fazer neste momento? Já foi o da cadeia, o rock and roll da cadeia. Agora é o rock and roll da praia e tá tudo bem. Veja bem. A gente aqui respeita a pessoa que sabe ganhar o dinheiro dela. Eu respeito, eu gostaria de saber fazer o mesmo, inclusive. E é isso, nos anos 60, a gente tem um cenário de adolescentes tranquilos, de adolescentes na praia, uma vez uns cenários mais de festa. A gente tem aqui uma protagonista adolescente, seu filme, ainda que ela tivesse 30 anos, eu não sei se tinha, mas vamos lá. Eu não sei, mas eu sei que começam os filmes de menina. É aqui que começam os filmes de menina. Aquele nosso papo. A gente falou pra caramba de menino aqui, ainda que tivessem meninas ali no pano de fundo, fazendo alguma coisa, claro. Mas aqui em 1960, Gidget, adorei esse nome, aparece como protagonista do seu filme. E aí, claramente, muito similar a essa merda que a gente tem aí até hoje. Garota meio mais ou menos, esquisitinha, aquilo que a gente chama de normal. Conhece um cara, né? Aí tenta se moldar, aparece o sujeito, ele vai ajudar ela a descobrir, a entender que é mulher de verdade. Existe um papo de... Tanto que o Guide vai disso, né? Dela garota, inclusive até o Guide casou. Acho que o último filme é o Guide casou. Não sei se é o último ou o penúltimo. Mas existe um... Se existia um ar de... Nesses filmes do Garoto Rebelde, ou outros assim, naquela figura do pai, ela falando, vou te ensinar a ser homem, existe aqui de novo alguma outra figura masculina sugerindo para as mulheres o que era ser mulher. E a gente já sabe muito bem o que é isso, né? Nascer, menstruar, casar, beber, morreu. Foi. Tem um makeover no meio do caminho, amiga. Makeover, desculpa. Antes do casamento. Para você poder casar, você tem que fazer um makeover para perceberem que você é mulher e você não é tomboy. Exatamente. Makeover não acontece. Não. Negócio de menina sem makeover. Especialmente ser menina boa, né? Porque para ser protagonista nessa época, você precisa ser uma boa menina. Então, uma boa menina precisa de um makeover, senão você não é percebida pelo boy. Não. É isso. Não. Se fudesse, caralho. Mas, enfim. A gente tem também, nessa época, bastante musical, né? A gente sabe que o musical é uma coisa gloriosa, isso é um papo para outro
outra temporada de podcast. Não sei, tem que ter uma temporada de musical. Algumas temporadas de musical. Pode me chamar de novo, tá? Pode. Você é especializada, inclusive, né, Calu? Você é especialista. Bota na agenda aí, por favor. Enfim, nessa, claro, o Tio Elvis consegue sempre se reaproveitar. Fantástico. Parabéns, Tio Elvis. Canta, dança, né? Faz o que for necessário. E, a partir daí, a gente já pode falar do filme Teen e da adolescência, que a gente meio que conhece agora, lá para os anos 80. Aí a minha expertise vai embora, né? Eu não faço a menor ideia. Começa o filme Teen, eu troco de canal. Tirando Patricinha de Beverly Hills, tinha bons looks e boas, e uma comédia interessante. E Meninas Malvadas, que não tinha bons looks, mas tinha comédia interessante. Mas acho que não tinha bons looks de propósito. Eu acho que, tipo... Mas os anos 2000 foram horrorosos. Anos 2000. Gente, tem mais saias. Não com a moda dos anos 2000. Aquilo foi medonho. Não foi medonho. Foi medonho. Inclusive, a minha saideira de hoje... Saideira é a dica que eu pedi pra você reservar, acabou. A minha saideira de hoje vai ser justamente uma parada dos anos 2000 que eu tô assistindo e falando essas calças de cintura baixa, por que eu vivenciei isso? Isso não era pro meu corpo. Muitos traumas, muitos traumas. A gente vai ter um episódio de traumas que filmes Teen nos deixaram, vai ser ótimo. Daqui a 2 episódios. Bem, nos anos 80, e eu acho que aqui a gente vai entrar numa área que a Calu vai ter mais propriedade para falar, não por ter vivido os anos 80, eu sei que não, Calu, não é isso, mas porque você com certeza conhece. Mas você com certeza conhece ali os filmes do John Hughes, né? Clube dos Cinco, papapá, essa galerinha, essas coisas. Mais ou menos. Mas você conhece tudo. Gente branca fazendo branquice. Vai lá. É isso, Isadora, é isso. Mas mais especificamente, gente branca do subúrbio americano de classe média, que é uma coisa muito mais... No high school americano, com certos tropos específicos. Isso aí é uma coisa bem ótima. Bem, vamos lá. Nos anos 80, o filme Teen é inventado. Porque tudo isso que a gente viu até então não era como se a indústria entendeu que tinha um nicho e tal, mas aquilo não era categorizado, o gênero Teen ainda não existia. Tava lá começando esse papo, até na academia, né? Porque gênero, a gente sabe que quem inventa de verdade é a academia. O povo começa a fazer crítica, aí fala assim, um gênero, inventamos um gênero. Deve ser. Deve ser. Aí a indústria se apropria. Exatamente. Assim, tem um público, vamos fazer essa galera. É exatamente isso que eles fazem. Mas, bem, nos anos 80... Tem um cara aí que estuda esse gênero chamado Cherry, S-H-A-R-Y. Não li esse moço, eu estou citando do que a Cat falou dele. E ele diz que tem 6 subgêneros e ciclos que aparecem nos anos 80, que são os slashers, nossos maravilhosos, queridos, adorados slashers. Inclusive, meu sonho de consumo é fazer um pela Nix. A gente vai fazer um slasher. Eu quero matar adolescentes. Com adolescente de verdade. Com adolescente de verdade, será? Ou será adolescente de 18 no 7. Tá bom. Mas olha só, eu não sou Isadora, eu não sou mato adolescentes, eu estou fazendo bons adolescentes com Dona Calu, entendeu? Então, eu sou uma pessoa do meio do caminho. Não, desculpa, mas esclarece pra mim o que são slashers. São slashers é filme de terror, exatamente, tipo Halloween, Sexta-feira 13, Pânico, sabe assim? A franquia Pânico. Eu acompanhei a partir disso aí, gente. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Isso. Eu acompanhei essa safra. É essa galera. Pânico, e aí é sempre assim, a passado. virgem sobra no final. É isso que é o slasher. É assim, você tem um assassino em série, é isso. Essa vai. Normalmente a menina transa no meio do filme se torna uma vítima potencial, né? Exatamente. É isso aí. Aí temos as comédias de sexo, que são basicamente... pensa assim, o American Pie dessa época, entendeu? Filmes de festa estão muito nessa lógica, tipo assim, tem uma noite que acontecem coisas, e aí sempre tem assim, alguém numa missão a missão dessa pessoa é fazer sexo, entendeu? É sobre isso, a virgindade é uma questão, a gente vai chegar lá, mas a virgindade é uma questão para os adolescentes.
E aí tem um tal de Techno Youth, que eu não faço ideia do que porra é essa. Eu procurei, gente, eu pesquisei. Eu não consegui achar o texto original do cara e botei no Google, o Google não me disse, e a moça não entrou nesse quesito, entendeu? Ela foi falando dos outros, não falou desse. Aí eu fiquei assim. Correndo. E é o nome mais esdrúxulo que eu não consigo nem falar assim, o que será isso? Techno Youth. Tipo, eu só penso música eletrônica, pessoas dançando numa pista, não sei. O que você acha que pode ser? Será que ela também não entendeu? É possível, não sei. Tem os revisionistas, que a gente vai falar mais deles lá na frente, mas pensa Meninas Malvadas, Heathers, o próprio Patricinha de Beverly Hills, né? É a galera muito autoconsciente de que tá fazendo uma sátira, uma paródia, dos filmes de adolescentes. Pensa assim, é isso. Filme de adolescente muito consciente dos próprios tropos e tal. Tem os ciclos de crime afro-americanos, que é basicamente, pelo que eu entendi, você pegar escolas que são nesses guetos, né, entre muitas aspas e tal, e que basicamente é a dinâmica com crime, é a adolescência ligada à dinâmica com crime, porque era isso que era visto como... É só isso que tem. É só isso que tem para essa gente, exatamente. É isso aí. Até porque nos outros filmes, como a gente vai ver também, não tinha, entendeu? Você tem, assim, o carinha negro da sala, o carinha asiático da sala, geralmente que servem para piada. São algum tropo de alguma coisa. É isso, exatamente. É isso que tem especial. Até hoje a gente sabe que isso ainda rola, né? Papo sobre desconstrução à parte. A gente sabe que a maioria da indústria ainda é certa coisa. Uhum. E que anos 80, né, gente? Anos 80. Bem, e aí tem também os filmes do John Hughes, que não são só os filmes do John Hughes. Vamos falar aí. Tem aí a Revolta dos Nerds, sei lá. Tem o filme lá do Tom Cruise lá, que ele tá com óculos, só de camisa. Sabe qual é? Que sempre tem um filme parodiando esse momento que eu nunca vi esse filme. Mas tem, assim, eu sei que tem o De Volta para o Futuro, tem uma série de filmes nessa época que marcam um tipo específico de adolescência, que é a tal adolescência do high school, que não é mais o colégio ao lado Semente da Violência, não é mais esse colégio. É o colégio de subúrbio, branco, que tem os grupinhos, né, que vão ser satirizados por esses filmes revisionistas e tal, e são grupinhos muito levados a sério, tanto é que um dos grandes fenômenos do John Hughes é o Clube dos Cinco, que para quem não é mesmo? Ah, amiga, é assim, eu não posso falar nada, que esse já foi meu filme favorito. Já foi, eu tive essa época. Bom, já dei meu parecer sobre o tema. Eu sei, amiga, eu sei. Pois é. Eu não posso falar nada, minha história, é isso aí. Eu ainda amo a música, entendeu? Don't you forget about me, é isso aí. Eu ainda me emociono quando vejo filme, mas eu ainda amiga. Tá tudo certo. Mas assim, hoje em dia eu me emociono com certos cringes. Eu vou me apropriar, sim. Tá. No meio de alguns ranços no meio do caminho. Mas, basicamente, os filmes do John Hughes, para quem não sabe, ele soltou, não sei se tiveram mais, mas tem 6 filmes icônicos, assim, que ele fez em 3 anos, que foram liberados em 3 anos. Começa ali com Gatinhas e Gatões, né, Sixteen Candles, que era uma menina que a família tudo esquecida dos 16 anos dela. E aí, disso virava para ela conquistar o cara popular da escola. E ao mesmo tempo tinha o cara nerd que estava tentando usar ela. Eu sei que no final das contas é uma coisa bem misógina, mas no final ela fica com o cara, passa por um makeover e fica com o cara. Tem o Garota de Rosa Choque, que é a menina pobre que fica com o cara rico no final, mas que ela tem estilo. E é sobre isso. Você tem estilo, a vida tá ganha. Tá ganha. Ela tem estilo. E é por isso que ela chama a atenção do cara, porque ela tem estilo. Tem alguma coisa assim. Não sei, eu vi isso na faculdade. Eu vi isso literalmente assim, alguns meses antes de entrar na faculdade de cinema. Eu fiz uma maratona de John Hughes na locadora, ainda tinha locadora. Eu passei por isso. Aí tem esse eu esqueci o nome do filme, mas é basicamente uns nerds aí que fazem uma mulher de computador, que era pra ser, tipo, basicamente uma escrava sexual deles,
Claro que não é isso que acontece, mas é uma mulher que ensina eles a serem homens, essa mulher virtual que vira real. Mulher virtual, que... essa criada por eles, né? Vocês acham que isso está muito progressivo? Não é. Por eles, aí não, é péssimo. É péssimo em vários níveis possíveis. É bem péssimo. É todo péssimo. Aí eu queria fazer um parênteses só. Vai lá, um grande show do eu, né? Que é o que, pelo menos para mim, atualmente é altamente enfurecedor. É um show do eu, só o eu existe, né? E aí eu acho que existe essa lógica da gente achar que o adolescente vive no show do eu, e eu, particularmente, não sei se eles vivem no show do eu, se eles veem tanto show do eu, que eles acham que é por aí. Eu acho que vale a gente entrar nessa dinâmica. Porque, assim, o que acontece? Fora isso, tem o Clube dos Cinco, quem não conhece, são pessoas de grupinhos diferentes de uma escola, todos eles com problemas com o pai, coisa do Freud de novo. Todo mundo tem família ruim. Aí eles descobrem que, como todo mundo tem família ruim, eles podem ser amiguinhos, aí eles ficam amiguinhos. Aí depois, só que aí acaba o dia e eles não podem mais ser amiguinhos, porque eles são de grupos diferentes. E aí, don't you forget about me. E é isso aí. Tem também o cara pobre que fica interessado pela garota rica, mas no final descobre que a melhor amiga que estava do lado dele o tempo todo, baterista, era com quem ele tinha que ficar. Eu gosto muito desse filme, inclusive. Em termos de a identificação, entendeu? É ruim, é péssimo, mas assim, se você já foi amiga, e que sabe que friendzone não existe, porque isso é uma babaquice, entendeu? Imposta por Friends, outra chatice, mas vamos seguir. Eu acho isso uma babaquice, mas assim, mas se você já foi amiga, você vai se identificar com o filme. E vai chorar, porque é isso. Gatilhos. Muitos gatilhos. De quem já foi a melhor amiga. E aí, basicamente, é isso que John Hughes apresenta para a sociedade. Não só ele, mas essa galerinha que veio junto com ele, tipo De Volta para o Futuro, etc. Mas filmes que levam a sério as emoções adolescentes, suas angústias, de uma forma diferente, eu acho, um pouco da galerinha dos anos 50 e 60, porque não é que esses filmes não sejam moralistas, tá? Todos esses filmes são extremamente moralistas, até porque a gente sabe que Hollywood não sabe fazer uma história que não seja moralista. Hollywood, eu digo, estúdios não sabem fazer isso. Mas isso não é um problema em si, eu não vejo isso como um problema. Mas a questão é que o que veio antes era justamente para fazer aquela dinâmica que a gente falou, de qual é o bom adolescente, qual é o mau adolescente. Nos filmes dessa época de high school, até o mau adolescente ganhava um porquê muito claro, assim, tipo assim, você percebia por que essa criança estava sofrendo. Tinha uma construção melhor, né? Tinha uma construção que deixava a angústia dela reconhecida, respeitada, e por isso também que se tornou um fenômeno. O John Hughes virou o cara dos filmes teen, e até hoje ele é nostálgico para muita gente. Muitos adolescentes se identificaram de verdade, porque era isso, né? Tipo, tô te vendo como ser humano, é claro que com muitos tropos e confeccionando uma certa realidade. Muitos recortes, etc. Mas, assim, tratando as dores como genuínas, né? E aí, bem, você tem sempre a classe... Quando tem classe trabalhadora, são os ferrados, né? Que geralmente trabalham assim como mecânico, né? Sempre a pessoa que faz a oficina de mecânico é o mecânico, sempre tem isso, o mecânico. Sim, o mecânico tem o mecânico. E que são os apaixonados pelos riquinhos, né? Ele faz isso no Clube dos Cinco, ele faz isso no Garota Rosa Choque, ele faz isso em Some Kind of Wonderful, que é esse que eu falei da baterista. Tem o lance do conflito com os pais, tá sempre ali. Os pais que não... Assim, se você é rico, seus pais te ignoram. Tem essa história, né? Os pais não ligam para você. Criança, tadinha, que é negligenciada pelos pais que trabalham demais ou querem saber do shopping, não querem saber da criança. Te dão tudo que você tem, todas as suas coisas, mas eles não te amam o suficiente. Porque para ter dinheiro... É isso. O pobre príncipe, né? É isso. E aí tem... conflitos entre grupos sociais, classes sociais intermediadas pelo high school, né, que é bem aquela cena de antropológica de Meninas Malvadas, né, de esse é o grupinho X, esse é o grupinho Y, né? Eu não lembro se a gente estava falando disso antes ou depois de começar a live, mas foi antes. Mas basicamente essa distinção, né, bem dada, bem declarada de que isso existe. Tem
autoestima motivada pela validação dos pares, não só os pares amiguinhos, mas os pares românticos. Eu acho que isso é bem da adolescência mesmo. Eu acho que Hollywood não inventou isso. Eu acho que isso, na verdade, isso da vida. A gente... Eu acho que a autoestima e reconhecimento são coisas bem ligadas à vida, mas a gente aprende que isso existe de forma muito exaltada na adolescência. A gente performa muito essas coisas. A gente performa muito na adolescência. Mas eu acho que é uma performance de adolescente americano. Né? Uma coisa que tem muito nesses filmes todos é justamente evidenciar essa ideia de performance. Né? Uma coisa que é muito estabelecida desde toda essa história que você falou até agora é sempre esse lugar intermediário de rejeição das instituições, né? Mais busca de identidade, mais uma perturbação, porque no fundo tem uma performance, daqui a pouco isso vai acabar, porque tem muito esse recorte, né? Quando eu virar adulto, esse momento vai acabar. Aí, assim, nos anos 80 também rolou alguns filmes que era com essa mesma galerinha do John Hughes, entendeu? Só que eles um pouquinho mais velhos, deles no início da fase adulta, que você fala assim, putz, não acabou, ainda tô nessa merda. Eu achei que eu me formava no high school e acabava, e não acaba, entendeu? Não. Não acaba, é sobre isso, assim. Mas, Calu, você está calada há muito tempo, porque também estamos aqui dando contexto e falando coisas, mas fale um pouco da sua experiência com esses tropos, essas coisas. O que isso te... Não sei. Bom, não sei. Muitas coisas que eu pensei. Muitas coisas. O que você vem pensando enquanto esse tempo todo? Deixa eu resgatar. Eu acho, voltando lá atrás, né? Eu fiquei pensando muito nessa questão das mulheres que não eram coadjuvantes o tempo todo da vida, da transformação masculina, né? Do que os homens deveriam se tornar e o que eles... Enquanto as mulheres são usadas como acessórios, né? Ou ela é o ideal, ou ela é o descartável. E, ao mesmo tempo, que imagem que isso... O que isso ensina para as mulheres? Isso coloca os homens num lugar de prêmio máximo e elas no... O que elas precisam ser para conquistar esse prêmio? Para conquistar, né? Maravilha. É a história de Grease. Então, mas o Grease ainda subverte um pouco essa coisa, porque o Grease ainda tem uma coisa muito irônica de quando a Rizzo canta o There Are Worse Things I Could Do. Quando ela fala, na verdade, da sacanagem que é. Ela fala, então é isso que é ser uma boa moça? É ficar me roçando nos caras e prometendo um negócio que, na verdade, eu vou guardar apenas para o meu marido e nem para ele, porque ele também não vai saber usar? Mas como é que acaba, Grease, né? O que a Sandra Dee acaba fazendo? Virando a Rizzo. Mas virando a Rizzo com qual objetivo? Então, eu acho que o pouco mais interessante, à medida que, assim, não é o ideal, obviamente, mas ela já tá ali, de alguma maneira... algum tipo de já é alguma mudança. Já é alguma mudança. É essa coisa da menina que segue os seus próprios desejos e segue os seus próprios impulsos, não é a descartável. Tem alguma coisa muito interessante, muito potente ali, naquela menina que segue os seus próprios impulsos. É óbvio, né? Tudo isso pode... teria que rever Grease, gente. Eu não vejo há muito tempo. Mas eu acho que já é uma mudança da visão anterior, de que antes a Rizzo devia ser única e exclusivamente descartada. Ela é uma má menina. Ela, em vez de... Gente, ela tinha que estar guardando aquela virgindade dela para o marido único que ela tem. Imagina se ela vai sair distribuindo isso por aí para esses meliantes. Ela tem que guardar isso. Ela tem que guardar para o homem imaginário, para o homem que ela não sabe nem quem é. Mas é uma traição com o homem com que ela virá se casar. Hipotético, ela já... Hipotético. Já é algum avanço. Não é o ideal, mas já saiu de um ponto A para um ponto B. Também não dá, assim, né, para a gente... Acho que não dá para exigir uma mudança, né, tão grande. Pensa onde era e onde isso chegou. Já mudou alguma coisa, já foi alguma evolução. É claro que, né, e de alguma maneira é isso, né? Tudo muito construído. O que é o bom adolescente, o que é o mau adolescente, é muito o que a gente quer formar nessas gerações, que exemplo que a gente quer dar para essa juventude, né? É muito ainda aquela ideia de... Acho que a gente vive muito uma mudança de paradigma mesmo, de a sociedade que a gente espera formar e as pessoas o exemplo que a gente quer que as pessoas sigam, para atualmente uma coisa muito mais de bicho, segue tua luz, descobre aí quem é você de verdade, né? A gente mudou completamente qual é a perspectiva da coisa, né? O papel que você tem que cumprir para o não. Descobre aí quem é você
para você ser a melhor versão possível de você. Você vai descobrir qual é. Vai lá. É uma coisa muito mais... E aí eu tava pensando também no que a Isadora falou sobre esse festival do eu. Né? Ao mesmo tempo, eu não sei, gente, eu sou muito defensora dos adolescentes. Manda aí. Eu acho que é a fase em que você está descobrindo quem é o eu. E se você não passar pelo festival do eu, você vai fazer o quê? Você vai se enquadrar num papel social pré-estabelecido para você. Ou você descobre quem é o eu, ou você vai trabalhar para se enquadrar nesse papel. Então, acho que é muito rico, na verdade. Mas você vai se enquadrar em 500 mil papéis para poder descobrir esse tal do Exatamente, eu, né? Tem isso também. Mas aí fica é um saco, é um narcisismo do cacete. É uma coisa, assim, da pessoa ficar ali, né, falando de si mesma horas e horas e horas. Acho que deve ser por isso que eu me identifico com adolescente, eu não parei de E eu acho, inclusive, que uma coisa muito chata nos adultos atuais é justamente isso, essa coisa de ficar... de se prenderem muito no eu e não conseguirem também exercer papel algum, né? Acho que a gente tem uma crise geracional agora, e tá todo mundo continuando sendo adolescente nesse sentido. Estão tão focados no que é o eu e no que é o ideal para esse meu eu, que também é bicho, mas o mundo que a gente tem é esse aí. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai entrar em algum lugar, vai começar a interagir, ou você vai ficar nessa egotrip eterna também? Tem que descer disso aí, gente. É um equilíbrio sutil. Mas se tem uma coisa que eu acho assim, a adolescência é a fase para você entrar nesse surto, nessa egotrip louca. Depois você sai, é bom que você saia dela. É bom que você desembarque em algum lugar. Vale a pena em algum momento. Vale a pena. Gente, olha que fofo. Desculpa, parênteses, meu irmão veio trazer mais vinho para mim. Ah, que bonitinho. Muito obrigada. Fecha a porta para mim, Vico. Foi pouco esse momento. Isso é que a pessoa boa para se ter na vida. Reconhece suas necessidades. Exatamente. Não, a taça estava até cheia ainda. Mas foi legal. Mas tudo bem, foi legal. Foi bem fofo. Cara, mas eu fico pensando assim, né? Até se a gente pegar essa questão do Grease, uma coisa que, assim, ela vai listar essas coisas de... O que faz um filme adolescente, né? Protagonizado por adolescente, a gente tem a coisa das escolas, geralmente, ou escola, ou você está no momento de férias, e geralmente essas férias marcadas pelo momento que você vai fazer a transição para a vida adulta, né? Tipo assim, é bem o momento pós. Tem o lance da música pop, a moda ali, sempre, assim, coisas constantes. O lance dos grupos, o lance do interesse romântico sexual e os ritos de passagem. Por que eu tô falando isso? Porque quando você falou do lance do Grease, rito de passagem adolescente tem sempre ligado ou assim, cerimônias, né, tipo baile, no caso dos americanos, a gente não tem essa merda aqui, formatura, bar mitzvah, sei lá, tem cerimônias, existem cerimônias pra galera. Culturalmente falando, culturalmente. Né? Todos os culturas costumam ter. Tem experiências, assim, né, muito marcantes de vida. Dentro dessas experiências, que tem filmes que vão pro lance da quase morte, a lá, slasher, às vezes morte mesmo, a pessoa não vira adulta, porque morre. E não serve pra nada mesmo, acaba aí. Serve, é isso aí. E tem o tal do sexo, né? E aí eu acho muito bizarro como a gente continua até hoje. A gente não conseguiu se livrar dessa porra, né? Já que a gente tá falando do enquadramento feminino nessa merda, que para os homens, continua a ser uma coisa de... O rito de passagem do sexo continua a ser uma coisa só positiva. Positiva, assim, eu sei que com uma pressão externa gigantesca, do tipo assim, se você não fez, isso é negativo. Mas no sentido de, se você fez, isso é positivo. Para as mulheres, isso é dúbio, porque cada vez mais, nos tempos para cá, desde essa geração Grease, né, anos 80 principalmente, desde dessa galera para cá, se você não fez, você é puritana, então você se ferra. Se você fez, você é vadia, então você se ferra também. Então, assim, se você não tem opção, é a coisa do se ferra, se ferra. Se ferra, se ferra. Você tá viva, você tá errada, bicho. Você tá viva, você tá errada. E aí, nasceu mulher, você tá errada. E a gente tá num mundo, hoje, do tal do show do eu, que vai além, né? A gente tem o tal do nude, a gente tem o tal do TikToker ultra sexualizando meninas, Instagram ultra sexualizando. E, tipo assim, é aquele lance assim, eu sei que eu ganho curtida, né? Se eu tirar foto de tal jeito. A gente tá. É isso. O próprio negócio já te projeta, já. Por um lugar muito doido, né? Assim, me preocupa que
Eu sei que isso não é que Hollywood inventou isso, tá, gente? Claro, não, entendam bem, a gente está colocando meio que uma espécie de consolidação. Na verdade, o que Hollywood faz quando pega esses discursos e transforma em estereótipos, né? Em linhas narrativas específicas. Hollywood vai. Narrativas em geral, né? Porque, na verdade, eu tô falando Hollywood como indústria mainstream do audiovisual. Porque a gente até consegue fugir com algumas coisas indie, né? Mas mesmo ali rola uma coisa meio... Você não tem como escapar de certos tropos, né? Parece que é uma coisa assim, até quem tá revisionando isso, né? Tipo Heathers, Meninas Malvadas, Clueless, tem uma galera agora, assim, eu acho que dos anos 2010 para cá, tudo que é filme tá revisionando. Você não pode fazer um filme teen só sendo teen, entendeu? Você tem que criticar. Tem um lance assim, você tem que... Você não pode só ser, você tem que criticar, porque senão você não tá sendo legal, você tá sendo cringe, entendeu? Mas que ao mesmo tempo tá reforçando certas coisas, né? Porque para você criticar, você tem que colocar ali, e aí você coloca ali... corre o risco da forma como você apresenta sua crítica, você simplesmente está repetindo o que você disse que ia criticar. É só isso. Às vezes é só um discurso que fica bastante vazio, não é todo mundo consegue desenvolver isso. Acho que convido também que dependendo não vende tanto assim. E, enfim, a gente ainda está falando de indústria. Falando de indústria, total. Mas basicamente assim, eu acho legal para quem quiser ler o livro dessa autora aí, é que ela faz o que ela tenta fazer é assim, beleza, existem esses tropos aqui, beleza, existe esse contexto aqui, mas do que a gente está falando, né? Por que esses filmes são adolescentes? Tem muito a ver com discurso. E discurso de que juventude é um problema não necessariamente só um problema para a sociedade, porque essa galera... Quem vai ser a nossa próxima geração, né? Então, o problema nesse sentido mesmo, de o que a gente faz com essa galerinha aqui, né? O que a gente está criando aqui. Mas no próprio ser jovem, né? O que eu sou, o que isso significa porra nenhuma, amigo. Assim, claro que cada um vai ter sua convicção, visão de mundo, mas assim... É muito deprimente, inclusive. Eu tinha uma sofrência, a gente vai ter um episódio só para isso, para falar dos traumas. Eu tinha uma sofrência muito grande de que a minha vida não era como adolescente. Americano. Essa americano, é muito glorioso. Amiga, mas eles eram americanos. Cara, mas não tinha filme adolescente brasileiro, entendeu? Tinha o quê? Tinha uma série que eu gostava muito, que era Confissões de Adolescente. Amava aquela série. Mas minha vida também não era aquilo. Nossa. Muito boa, aliás. Mas minha vida também não era... Minha vida não era uma narrativa dramática, entendeu? Inclusive, eu via a vida de algumas amigas que eram e falava, não quero isso pra mim. Aí é isso que eu falava, minha amiga. Eu fazia coisa do... me esquivava, entendeu? Mas eu ficava sofrendo, angustiada de, tipo, eu não vivi minha adolescência, entendeu? Essa visão de que... E aí, você passa disso, você chega numa época e você fala assim, caralho, não significa porra nenhuma, né? Inclusive, todas as decisões que eu achei que eram cruciais nessa época, decisões de vida, que eu estava tomando a decisão da minha vida. Mano, até eu olho pra trás e falo assim, talvez eu tenha tomado a decisão errada. Até hoje eu tenho tomado várias decisões erradas, mas o que não significa porra nenhuma. Tipo, talvez as outras decisões também não significam, entendeu? Tipo assim, você chega lá e você vê que não mentiram pra mim. Faculdade, nada, é a mesma coisa hoje em dia, entendeu? É tipo, mentira total pra mim. Mas por que eu entrei nisso, gente? Eu queria, na verdade, depois Não, eu queria voltar, Paulo, desculpa. Fala. Dar um parecer aí, que eu acho que me parece uma pessoa mais normal que eu, inclusive. Eu entrei eu fiquei curiosa de o que foi que você deixou de viver que a sua vida parecia não ser uma adolescente. É o lance dos conflitos mesmo. É o lance dos conflitos narrativos. Eu acho que é a encenação da adolescência americana. Vamos acho que assim, vamos lá. Uma das coisas que me deixava extremamente incomodada, e vamos começar a sessão terapia, Calu, você começa. Uma das coisas que me incomodava completamente nesse tipo de filme é qual era a necessidade de ter uma pessoa só que todo mundo era apaixonado. Isso não existia. Isso não existia na escola. Isso era completamente idiota. Quando existia, para mim era muito claro que as pessoas estavam performando aquilo. Era muito fácil, entendeu? De vez em quando a gente tem essa conversa. O pessoal não está indo em festa da piscina. Porra, claro que não. Se eu sou responsável por um bando de adolescentes, eu não deixo eles sozinhos numa casa, um bando de quarto, na piscina. Alguém vai morrer,
Alguém vai ser estuprado, vai ser uma merda. Fato. Bando adolescente, alguém vai comprar bebida, não vai ter como segurar isso. Isso é lenda, não há, sabe? Então, assim, mas a gente viu essas paradas. Eu acho que o americano acredita tanto em seleção natural e meritocracia que eles já fazem pra ver quem morre e quem sobrevive. Ai, que teoria maravilhosa. Mas eu acho que você falou que acabei de inventar. Porque o high school americano ele parece um terreno de guerra. Isso é patético, caralho. Isso é escola, sabe? É um terreno de guerra, fulano contra fulano. É não sei o que, você não senta comigo, e não sei o que lá. Tipo, amado. Cara, mesmo. Mas ao mesmo tempo, existia um negócio, assim, tem coisas dali que é claro que não existem, mas existem pedaços. E aí que eu acho que é isso, né? De como uma coisa alimenta a outra. E aí você fica fantasiando sobre aquilo. Então, assim, existia o bullying, entendeu? Claro. Existia o populares versus nerds. Existia isso. Existia isso muito... Assim, eu não sei em todos os colégios, mas, assim, estudava no Pedro II, isso era muito declarado. Era, até porque lá não tinha justamente a coisa da... Pelo menos na minha época, minha turma, no meu tempo, porque é muito bizarro, né? Se falar assim em geral, mas assim, eu fui conhecer esse negócio de gente rica é um problema quando eu fui para colégio particular para tentar passar no ensino médio, entendeu? Porque no Pedro II, gente rica era um problema? Era, mas gente pobre também era, entendeu? Desculpa, como é que gente rica é um problema, amiga? Um problema no sentido rico igual popular, rico igual a galera escrota, que tem muito filme americano, né? Você tem essa... Eita! Ela vai voltar, isso sempre acontece. Mas tem essa dinâmicazinha de grupinhos mesmo, assim, sabe? Lá tinha os grupos mais declarados, assim. Você tinha, é claro, afinidades, mas você tinha... ela aí. Quem me conhece sabe que esse é meu Caí. Mas assim, tipo, tinha esse lance. Resumindo a parada, assim, não tinha tanto os grupinhos muito específicos. Tinha, assim, sei lá, a galera emo, né? A galera popular, a galera nerd, mas assim, tipo assim, mas eu era. Não fossem os mesmos, né? Mas tinha no fundo, assim, eu era CDF, eu era emo, eu era nerd, eu era, ao mesmo tempo, eu ouvia forfã, entendeu? Eu era a pessoa que fazia tudo isso. Não tinha essa coisa dos grupinhos americanos, não existia. Isso não era um problema para mim. O problema para mim era essa ideia de que tinha gente vivendo a vida intensamente e que eu não tava, mas tinha os populares que eu suspeitava, eu tinha essa gente. E aí você descobriu que a culpa era dos seus pais, não? Não, porque meus pais são até de boa, eu que era cagona mesmo, e eu era super não popular, porque eu julgava os outros, né? Tipo, eu sofria bullying, mas assim... Eu acho que assim, tem gente que sofre bullying que a culpa não é da pessoa. Eu sei que todo bullying que eu sofro na vida, a culpa era minha, porque eu olhava para as pessoas do tipo, estou julgando seu comportamento, entendeu? Então, assim, eu acho que todo bullying que eu recebi, eu mereci. Eu acho, entendeu? Talvez o bullying tenha sido um pouco a mais do que eu tenho oferecido. Eu só olhava para a pessoa com sempre a cara de tipo... mais, amiga. Sempre é bullying. Porque ele é desnecessário. Ele é desnecessário, é isso. Mas, assim... Mas, então, existiam essas partezinhas que eu via nos filmes também. Aí eu pensava, eu sou a Gidget, entendeu? Eu sou a menina normal, eu sou a menina nerd, vai ter um makeover, entendeu? Vai rolar um momento. Vai ter um makeover. Vai rolar um momento makeover. E tinha também, eu tinha essa mentira na minha vida também, que era o menino desgraçado, escroto que acabava com a minha vida, que eu achava que, claro, que estava apaixonado por mim. E o filho da puta ainda era bonito, entendeu? Eu achava que minha vida ia ser um filme teen. E não era, claro que não, entendeu? E que bom que não, porque aquele imbecil continua imbecil, é psicopata, e é isso aí. Mas eu super achei, tem um makeover, no filme tem um makeover da mina de physique, e no menino ele vira um ser humano, né? É isso! O menino que normalmente ele se sensibiliza, do nada dá um estado, ele vira uma pessoa legal. Filho da puta vira gente, tem sempre essa pra coisa. Mulher precisa ser na verdade, você precisa ser gata pra poder forçar que ele vire um ser humano. Tem a coisa também, né, da menina você como rehab. Eu sempre falo disso aqui. É isso, você vira gata e você ganha a capacidade milagrosa de virar rehab de homem também, de macho. Exatamente. Gente, muda toda a vida dele e transforma porque você foi lá, enfim. É isso. Que é pra isso que você veio ao mundo, né? Transformar homens, mantê-los como eles precisam ser. Claro, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher.
Mas vocês não tiveram, assim, tudo bem que eu já antecipei 500 mil episódios aqui na frente, mas vocês não tiveram como é que foi essa sua relação com a adolescência? Cara, minha relação com a adolescência foi bem... Não, minha relação com a adolescência foi bem tranquila. Assim, eu vim de uma escola que não tinha muito essa coisa de segregação de grupos. Pelo menos não era uma coisa que eu percebesse tanto. Eu acho que, assim, a minha escola funcionava um pouquinho... Não funcionava assim de fato, mas assim, a série que mais se assemelhava à minha escola era um pouco, talvez, o Popular. Eu tinha uma coisa que, assim, talvez eu seria da galera da Sam. Vamos dizer assim, eu era da galera que era o unpopular, mas que não era, na verdade, era uma força de resistência ali, que acabava equilibrando um pouco. Gostei, força de resistência. Tinha uma coisa meio de resistência que, assim, não era impopular, nem sofria bullying, sacou? Mas era aquela galera que era mais alternativa, era aquela galera que dava uma julgada em quem era muito, muito playboy, muito patricinha. Mas, ao mesmo tempo, e a gente tinha problemas individuais. Eu lembro, tinha uma menina que era minha amiga no início, depois a gente teve vários problemas, mas eram problemas muito de ordem pessoal mesmo, não era porque ela era X e eu era Y, porque ela era patricinha, não era uma coisa ideológica nesse sentido. A gente teve atritos que eram atritos... eram atritos pessoais mesmo. E aí... E, ao mesmo tempo, à medida que a gente foi ficando mais velha, a gente totalmente foi deixando esses atritos de lado, sabe? A minha Sam não brigava com a Brooke dela, porque, sei lá, a gente tinha coisa melhor pra fazer. Tinha uma coisa de... Por mais que a gente tivesse problemas e diferenças, assim, não tinha essa coisa da missão da vida, e a vida não tem nada além disso, além de criar atrito e de criar intrigas. Então, por mais... a gente brigava quando a gente estava brigando de verdade, por algum motivo. Quando não estava brigando, a gente fazia as pazes e ia nas mesmas festas e batia papo e, né? Claro que eu acho que sempre teve quem sofresse bullying, mas eu não me lembro dessa prática sistemática. Eu não me lembro de ver as pessoas sistematicamente fazendo bullying umas com as outras e tirando prazer disso. Era muito... Claro que tinha principalmente aquele bullying velado. Não bullying, né? Aquela sacanagemzinha velada, aquela coisa de falar da pessoa por trás, a pessoa quem todo mundo zoa. Até hoje, né? Assim, isso até aí hoje. Gente, é ser humano. Mas, ser humano é coisa social, né? Isso é evolução social, inclusive, né? A fofoca faz parte da coesão dos grupos. A gente é amigo porque a gente fala mal do terceiro, faz parte. Mas não era uma coisa de perseguir a existência do terceiro. Você não devia ser assim, você tinha que ser... Não tinha muito isso. Então, até por isso me motivou muito a escrever o Nada Novo. Porque a adolescência que eu experienciei era muito diferente da adolescência que eu via representada nos filmes. Aliás, vamos falar disso. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, assim. O quanto disso foi instintivo, o quanto disso foi consciente? Como é que você diferencia o que você escreveu do que você assiste? E do que a gente está falando aqui desses grupinhos, etc. Eu acho que eu baseei o livro muito na minha existência, muito na minha experiência enquanto adolescente, por mais que os episódios fossem completamente diferentes da minha história, né, aquela coisa. Quando eu comecei a escrever, todo mundo que fazia doctoring falava, falta conflito. Mas justamente por isso, eu escrevia coisas muito próximas da realidade, então faltava conflito, faltava drama, né, porque era tudo muito próximo ali do corriqueiro. Então, tem episódios no livro muito mais dramáticos do que qualquer coisa que eu já tenha experienciado na vida, mas são coisas da ordem de não tem uma pessoa que está deliberadamente querendo te fazer o mal. Não tem uma pessoa que está ali imbuída no papel de vilão. Acho que, por mais que tenha o vilão do livro, por mais que tenha... É muito mais as pessoas como elas são e as diferenças entre as pessoas. Né? O conflito vem... É antagonismo, né? Não é o mocinho e bandido, necessariamente, por mais que a gente já identifique pessoas com mais traços de vilão do que de... Mas não é uma coisa, não é uma escolha, né? O vilão, eu vou tornar a sua vida um inferno, porque não eu posso. Não é coisa consciente. Não é isso. Não é consciente. A pessoa tem as razões dela, que para ela faz sentido de ser do jeito que ela é, né? Eu acho que eu tentei construir muito mais nesse sentido. E tem uma coisa Tem uma coisa que a Isadora falou mais cedo, dessa coisa dessa revolta adolescente, um pouco dessa raiva, dessa mágoa, dessa... Ai,
Porra, meus pais são ricos, eles não ligam pra mim, né? Mas só me dão Chanel, que inferno! Só me dão Chanel. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, um pouco... Tem coisas muito pequenas e que parecem muito banais para quem vê de fora, mas que são o que constituem a gente. E que se constituem como traumas, por mais idiota. Eu acho que, assim, nada disso é motivo para você entrar numa escola atirando, gente. Pelo amor de Deus, vamos tratar. Sabe qual é? Porra, não, imagina. Acho que todo mundo tem traumas. Todo mundo tem vazios. Todo mundo tem questões estruturais que às vezes são provocados pelas coisas mais bobas, mais bestas, né? Mais, assim, cara, ninguém teve intenção de fazer isso com você. A pessoa, pô, os pais fizeram o melhor que eles puderam, sacou? Mas, ainda assim, que bom que não foi suficiente, senão você não era um humano, você era uma entidade, se você não tivesse vazios, se você não tivesse traumas, se você não tivesse buracos. Né? Um ser, assim, realmente, que, gente, não existe. Né? O outro, o príncipe, não era a história do Dalai Lama, né? Que a família cercou de tudo, o garoto não tinha acesso, não sabia nem o que era morte, o cara desertou, foi fundar a religião, porque, né, precisava, né, gente, dá um jeito nisso. Você precisa, não, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. Deixa eu me revoltar. Deixa eu me revoltar. Né? Então, assim, a revolta faz parte do ser humano, o vazio faz parte do ser humano, você se mover em direção de entender quem você é e o que você quer e por que você é você e não é o outro. Por que você faz as coisas do jeito que você faz e não do jeito que o outro faz. Né? Eu acho que são questões muito inerentes a qualquer pessoa. Né? Assim, o ser humano é isso. Não, é essa busca eterna. A gente está aqui para isso. Senão, realmente, se a gente não estiver aqui para isso, a gente realmente só vai pagar boleto, comer, ir ao banheiro, e é isso. Comer, por favor, gente. Comer, né? É importante, comer é importante. Então, não sei se isso responde, Paulo. Responde. Eu acho que tem uma coisa também. Fala a storyline aí do livro para quem... Né, se tiver interesse também para mim, para poder puxar outra pergunta. Eu sempre brinco porque eu acho que o nada novo na nossa relação é bem autoexplicativo, né? Storyline é aquela menina antissocial e revoltada, era bem a Paula. A Paula se apresentou e eu falei, já entendi porque você quis trabalhar comigo, saquei. Não, mas eu me identifiquei total no livro, até porque na minha vida nada acontecia. Tipo assim, eu li a Aurora e falei, sou eu mesmo, nada acontece. A Paula, né? A Paula era filha de pais separados, mentira, era a Aurora. Não sou não. Inclusive, meus pais eram os únicos juntos por bastante tempo. Ai, amiga, eu sofri esse trauma também. Mas eles fizeram um favor de se separar quando eu tinha 29 anos e muita coisa na minha cabeça se resolveu a partir de então. Foi importante. Não, gente, muita harmonia, muita concordância. Não tinha a ver com isso. Né? Não dava. Eu precisava de mais conflito. Enfim, a Aurora tem um pai super Caxias, uma mãe super... Não é storyline isso, eu sei, tá? Mas eu tô explicando do meu jeito. Que tá valendo, amiga, tá valendo. A Aurora é o fruto de um pai muito Caxias, muito certinho, com valores muito pré-determinados, e uma mãe muito... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E principalmente, deixa os homens me levarem, né? Sempre atrás de emoção, sempre atrás de thrill, sempre atrás do grande amor da vida. E a mãe casa com o Flávio, que é um ser humano detestável, mas que é pai de Paulo, que é um ser humano adorável. Né? Um pouco utópico, Paulo. Eu diria que é o personagem mais... bem utópico, por isso que a gente travou ele na série. A gente deu uma estragadinha nele, porque ele estava muito idealizado. Tá bom demais. Tava bom demais. Fofinho. Tava bom demais. Muito fofo. É porque aqui o que a gente faz? A gente escreve, a gente subverte James Dean. A menina que é cagada e o cara é o ideal, entendeu? Me salve, me concede. Tipo isso. Mas ela continua sendo cagada. A gente subverte nesse sentido. Pessoas cagadas fazem melhor. Exatamente. Não, as pessoas cagadas vivem mais intensamente, né, gente? Pronto. Pessoas cagadas vivem mais intensamente. E é aquilo que você falou, não conheço ninguém que não seja cagado, entendeu? Então, claro. Exatamente. Aí a gente idealiza a pessoa que vai entender a nossa cagação e não vai ser cagada. Vai entender tudo que a gente tem de errado, vai aceitar, vai assimilar e vai ser super bem resolvida. Ok, vamos lá.
Mas é basicamente o livro, a história do relacionamento entre Paulo e Aurora, que começa muito como amizade, cumplicidade, trocas, né? E até desenvolver para um lance romântico depois que eles já não são mais irmãos, né? Depois que os pais já não estão mais juntos e etc. Mas acho que tem uma coisa que é principalmente essa descoberta da Aurora enquanto ser humano, né? Entender um pouco o que é ela, o que ela se impõe ser para não ser como os outros, né? Para não ser tudo aquilo que ela critica, o que ela precisa ser, e ao mesmo tempo entender o quanto daquilo é quase que uma autopunição, né? Ela pode ser um pouco mais como os outros, até no sentido das falhas, até no sentido de se permitir errar, de permitir fazer as coisas de um jeito meio destrambelhado mesmo, de um jeito meio julgável, mas e daí, né? Para que deixar de viver só para ser? Para se manter no pedestal, né? Para se manter no pedestal que ela mesma inventou, né? Para ela mesma. Então, por que fazer isso? Mais alguma coisa, Paula? Não, e aí eu acho que é isso, assim, também um lance de família, né? Porque, assim, que a gente falou muito do filme teen americano, e eu acho que, assim, no resto do mundo não é assim. Inclusive, os filmes brasileiros teen tem muita coisa da família, né? A gente é um povo muito ligado a isso. Mas eu vejo que os europeus também têm muito, assim, a família não é... A não ser que você esteja, sei lá, fazendo Elite, né? Que é a versão Netflix de americano, ou Rebelde, que é a versão americanizada do que é... Assim, o mexicano não é aquilo, né? Assim, a gente sabe que aquilo é uma versão, né? Aquilo é uma versão do que é ser adolescente. Mas, assim, a gente tem muito essa questão de família e eu acho que o Nada Novo trabalha bastante isso, assim. Todos os conflitos reais dela são conflitos relacionados à família e a essa ideia de identidade ligada justamente à família versus quem você vai ser ou não, né? Que eu acho que é um pouco diferente, até pode ter aí a galera da psicanálise pegar e falar assim, porque Freud explica isso aqui, pode explicar à vontade, fica à vontade. Tem uma galera psicóloga na minha família que adora meter umas coisas assim, mas independente do que Freud explica ou não, são conflitos mais realistas, né? Não é essa coisa do cara que... Gente, eu sei que existem famílias que isso acontece, tá? Muitas famílias que isso acontece, mas assim, no cinema hollywoodiano, para o cara virar o bad boy, o pai dele tinha que apagar cigarro nele, entendeu? É isso. Você tem isso no Marlon Brando, você tem isso no Carinha do Clube dos Cinco, e você tem isso até hoje. Eu acho que a série que eu vou indicar, inclusive, o boy passa por isso também. Existe essa coisa de o bad boy é marcado por uma questão familiar, a Patricinha é marcada por uma questão familiar. Tudo tá ligado a uma questão familiar numa desestrutura muito romantizada, sabe? Numa coisa que vai para um lugar que não é a realidade. Os nossos conflitos, mesmo esses conflitos, quando eles acontecem, eles são permeados por muitos sentimentos. Né? O conflito do cigarro, que eu tô falando, assim, ele não é o pai vilão que apaga o cigarro em você. Geralmente não é essa vilanização que acontece. É tipo... como é que eu lido com o fato de alguém que eu amo apaga o cigarro em mim, né? Existem muitas camadas aí de relacionamento que geralmente são, quando a gente estereotipa e transforma nessa narrativa moralista, acaba acontecendo essas coisas. Mas não sei se a gente tem mais coisas para falar, porque a gente saiu total do roteiro e aí já não sei mais. Não, talvez tenha... eu acho que é isso, assim, basicamente, e pensando nesse episódio como episódio que vai fundamentar o resto da temporada, é entender que a gente está falando de adolescência, mesmo quando a gente for falar, os próximos episódios são, só para vocês entenderem, a gente vai ter um episódio sobre como é que narrativas adolescentes podem ser positivas, se a gente está pensando em narrativas que a pessoa consome justamente no momento de formação de visão de mundo, etc., e como a gente tem, eu acho que inclusive a ficção... literária adolescente desse momento está muito positiva, assim, tem muita gente construindo coisas melhores, até em termos de representatividade, etc. Outros e aí, adolescentes, né? Outros adolescentes. E aí Hollywood vai lá e adapta, né? Quem sabe que eles só topam correr riscos assim, mas tá valendo, né? Mas sobre isso, próximo episódio. Aí a gente vai ter um episódio sobre traumas de adolescentes. Convido vocês todos a sofrerem com a gente no chat e a falar sobre coisas que eu já passei metade desse episódio falando.
Mas falaremos de muitas coisas ainda. O tal do makeover tem várias questões para serem tratadas dentro de um makeover. E depois o slasher, que a gente matar todos os adolescentes e eles adoram ficar feliz. E aí a gente vai para a próxima temporada. E é isso. E aí? Mais alguma coisa que vocês queiram falar, gente? Eu acho que a gente estruturou bem o caminho para o que é isso, né? Da onde que veio, quais são as características principais, né? Quais são os dilemas e... Não sei, Calu, alguma coisa que você não tenha falado, alguma questão que... Tá lembrando de alguma coisa que apareceu? Ai, não sei. Você falou alguma coisa da família agora que eu tinha pensado, mas aí eu me perdi. Calu pode voltar sempre, porque a gente aqui funciona assim. Tô pensando, fala. Parênteses. Não, os traumas. Eu falei, ai, gente, deixa eu voltar nos traumas. Vai, eu quero trauma também. Pode vir, tá convidado. Daqui a... sábado... Esse sábado daqui... 24? Eu acho que é. Sem ser próximo sábado ou outro. Se você tiver sem nada pra fazer, seja super bem-vinda pra falar de calma. Vamos ver. Sessão terapia. Vamos ver. Mas eu lembrei, o lance da família, gente, é uma viagem muito louca, tá, gente? Vocês acharam que tem que terminar o programa, pode terminar, depois a gente continua conversando. Segue aí, mano. Não, eu fiquei pensando na coisa do cigarro apagado e das coisas desses marcos, né? E também lembrando sempre daquele perigo da gente falar de coisas que desestruturem a sociedade de alguma maneira. Né? É porque, assim, ou seu pai ou seus pais fazem uma coisa que é inaceitável, ou eles não podem ser questionados. Uhum. Né? Então, essa coisa de, assim, se o cara não apaga um cigarro em você, então ele não é um vilão, tá um vilão, certo, vai. Então, né? Peraí. Tá Pô, não vamos entrar nisso aí, você já tá exagerando, né? Aí já é muito. E o contrário também, né? Que é vilanizar, assim, as figuras familiares são sempre assim, você tem que ter o alcoólatra, você tem que ter, né? Assim, você tem que ter a mãe que só faz compras, a mãe que... mas sempre de um lugar... Os pais entram nesses tropos também, né? E uma coisa que eu gosto, por isso que eu falei disso, nada novo, nenhum pai é bom 100%, entendeu? E ela a Aurora até tenta vilanizar todo mundo para se justificar, mas ela não consegue, porque a gente consegue empatizar com aquelas personagens e falar assim, cara, é só ser humano, entendeu? É só gente que tá tentando aí, amiga. Supera aí seu problema, porque eles estão tentando. Todo mundo sabe, fazendo assim? o melhor que pode. É isso aí. Tá todo mundo, cara, se esforçando, dá valor, vai. O que acontece muito em filme americano é a gente só vê esse ponto de vista mega vilanizado, do tipo, a mãe que corre atrás dos namorados, gente, não tem outro lado, entendeu? A gente não tem o fato, por que ela corre tanto, por que ela é tão insatisfeita com a vida dela, que ela tá o tempo todo precisando de homem, entendeu? O que acontece ali, entendeu? Por que essa relação é marcada por isso? E aí eu acho muito legal poder, até para o próprio processo de amadurecimento, né? Se a gente está falando que esses filmes são filmes sobre amadurecimento, todos eles são sobre isso. Você vai ter desde o filme que o rito de passagem é a tal da virgindade, ao que o rito de passagem é o se formar, mas assim, de um jeito ou de outro, a pessoa nunca termina de amadurecer. E eu acho que nunca termina de amadurecer é porque você não mostra o que significa aquele amadurecimento. Às vezes o amadurecimento é muito marcado por conflitos muito estereotipados do que é amadurecer, sabe? E não necessariamente o amadurecer que é perceber o que significa ser humano, entendeu? O que significa lidar com as consequências dos seus erros, o que significa saber que você vai errar também, que você vai fazer merda. Não que esses filmes não façam, tá? Muitos deles fazem. Inclusive, eu acho que muitos são sensacionais, especialmente quando a gente tá falando de relacionamento entre amizades, assim, de você cagar com seu amigo, você fazer muita merda com seu amigo. E tem sempre esse tropo, né? Tipo assim, você ferra com seu amigo e aí no final vocês fazem as pazes. E geralmente você ferra com seu amigo em prol de um boy, né? Ou prol de uma girl. Sempre tem isso, assim. Tipo, essa é a dinâmica principal. Mas não é tão marcado assim, né? E eu acho que isso que é o... Até que as séries acabam permitindo a gente ir para esses lugares mais, porque... Tem mais tempo, né? É uma questão de espaço também. Espaço para dá mais tempo isso, de outras coisas. Total. Vamos para a saideira? Então, não sei se te cortei, Calu, se estava numa linha de raciocínio, eu te cortei, porque eu faço isso também sem querer. Não. Não? Se você tava, eu já esqueci. Então tá bom, então vamos para a saideira. Segue o jogo. Então tá bom. Prepara aí o que você vai indicar para galera.
E aí, Calu, qual é a sua indicação? O que você quis dizer com prepara aí? Eu fiquei confusa. Prepara aí, o que você vai falar pro povo? O que você está indicando hoje? Então, gente, nessa temática adolescente, eu tava pensando, né? Até dentro desse tema adolescente, eu queria falar um pouco dos livros do Stephen King, que é muito voltado para o terror, mas ele tem uma construção de pré-adolescência, principalmente, que eu acho linda, eu acho sensível, eu acho. É justamente. Stand By Me é maravilhoso! Stand By Me é lindo, né? O conto original se chama O Corpo, né? Que tá dentro daquela coleção das 4 estações. Ele é o conto de primavera. Primavera? Ele é o conto de primavera, justamente. Que é essa construção de amizade entre meninos, né, entre homens, na verdade, mas de um lugar muito que não é justamente não é aquela coisa, né, de heterotop, de homens que só se zoam e não podem ser sensíveis e etc, né? É uma coisa muito muito íntima, muito profunda, muito falando de questões, o corpo tem muito isso, né? Eu ia falar justamente do corpo e ia falar do it, a coisa, né? Em que, na verdade, que é justamente a amizade profunda, a identificação profunda entre 7 adolescentes fazem com que eles vençam o mal, né? A representação do mal. E que não é nada definido, é uma coisa, ele dá uma explicação para o que é aquilo, mas isso é o que menos importa, né? De onde veio a coisa, de onde veio o mal, isso é o de menos, né? O que importa é que é alguma coisa que nenhum adulto controla, nenhum adulto consegue nem reconhecer que existe, né, dentro das suas racionalidades e dentro das suas vidas e dos seus papéis sociais pré-estabelecidos, ninguém consegue parar para prestar atenção naquilo, e é justamente eles, dentro daquela, ainda uma certa ingenuidade, mas já um certo estado de alerta, e por sofrerem todas as pressões sociais, por serem excluídos, por serem um grupo de crianças esquisitas, conseguem, naquela união e naquela interação, enfrentar o que seria o mal absoluto, né? Sem ajuda de mais ninguém, só ali na interação entre eles. Não sei, pode ser muito perigoso, pode ser muito crianças não tentem isso em casa, mas eu acho lindo. Eu sou dificilmente as crianças estarão andando com mal absoluto também, né? Mão de esgoto, de fato, não façam isso. Mas eu sou completamente apaixonada pela pré-adolescência que o Stephen King constrói nos livros dele. Okay. E tu, Anaísa? Então, visto o meu total e quase qualquer desinteresse por esse tipo de ser humano, a minha dica é Entre os Muros da Escola. É um filme de 2008, um filme francês de 2008, do Laurent Candé, mais fácil procurar pelo nome do filme, né? Mas é um filme desse, em que o professor chega na escola, tem que lidar com os alunos. É muito interessante que é uma escola em Paris, e talvez a nossa percepção aqui do Brasil seja uma do que é uma escola na França, e tem um recorte interessante, que é uma escola que mostra pra gente como aquele, na verdade, é um lugar multicultural, não é numa escola o que a gente poderia chamar de tradicional, nem sei, né? O que é uma escola tradicional na França, sei lá. Mas é uma turma com alunos diversos, com problemas diversos, e um professor que realmente parece não está tentando salvar ninguém, né? Só fazer o melhor possível para aquele futuro, de novo, né? O que vai ser dessas crianças, né? O que a gente vai fazer com essa nova geração, que a gente mesmo está estragando. Então é um filme bacana, antiguinho. Não sei onde é que vocês acham, não. Geralmente eu vi isso no cinema, 500 anos atrás, né? Quando a gente ainda ia festival. Festival do Rio. Isso, uma coisa assim. Mas não acho que seja impossível, é um filme até bem pop. Não é ruim de achar, não. Mas dessa turma, que é um negócio que eu acho até interessante, esse recorte de o professor chegar lá e a turma é um caos, ela geralmente acaba um caos ainda. Ou o professor se modifica, ou um aluno só aprende alguma coisa com aquilo. E talvez, para mim é muito forte, porque talvez seja isso que vai sair mesmo. 1 ou 2, ok, e o resto joga para cima aí, vê. E é isso. Vai lá, Paulinha. Eu vou indicar uma série bem tradicional dessas coisas que a gente falou. Não vou lutar contra o sistema. Se chama Verônica Mars, e para a galera que topou aí HBO Max, tá lá toda, aí tô maratonando antes de dormir. E era, tipo, minha série favorita na adolescência, porque é uma
mina detetive, assim, e ela fica desvendando os casos muito ferrados na escola dela. E... Nossa, aconteceu muita coisa, assim. Acontecia, tipo, é literalmente uma série meio de detetive, assim, tipo, cada episódio é um caso, aí tem o arco de temporada é ligado a um caso maior, o da primeira, que é o que gera a coisa toda, é a morte da amiga dela, o assassinato da amiga dela, a melhor amiga dela, e ela, para tentar descobrir isso, vão tendo os outros casinhos ao longo. Mas, assim, eu gostava porque era bem essa menina, aquela personagem rebeldinha, contra o sistema, tá? Que eu me identificava, exato. Essas merda aí que é a vida, me identificava. Eu achava que eu ia ser essa pessoa e que ia rolar um makeover. Não foi o que aconteceu. Tô assim até hoje. Pessoal do chat também, marcando um makeover pra Paula, tem que acabar essa... Ai, não quero não, amiga. Hoje em dia, ainda mais... Não, amiga, a gente vai aí fazer o que não, mas você não tá entendendo. Ainda mais, eu fico pensando, o que eu imaginava que era makeover na minha época, eu pensava que eu ia virar Lizzie McGuire. Hoje em dia eu olho pra Lizzie McGuire e falo, que bom que isso não aconteceu. Porque, gente, tipo, mas Lizzie McGuire é muito cruz, credo. Ela já era pós-makeover, Lizzie McGuire? Aquela literalmente era a versão, a menina esquálida, loira, popular, era isso que eu achava que eu ia virar. Era Hilary Duff. Ai, não, amiga, o cabelo dela é horrível. É horroroso, amiga, mas eu tô falando assim, porque eu achava que ia ser. Só que eu também tive fases que eu achava que eu ia ser isso, versão emo-core. Então era aquela coisa do cabelo coloridinho, entendeu? Tipo, mas era só a minha variação, mas também sempre muito magra, com essas roupas pop. É isso, né? Paramore. Eu também sou hoje em dia, mas na época eu achava que era isso. Então tá bom, né, gente? Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou do assassinato da amiga no Verônica Mars. Tem umas séries adolescentes que as pessoas morrem à beça, né? Muita. Inclusive, o nosso episódio no Slasher a gente vai falar disso. Tá. Você fala, gente, como a galera assassinada de um jeito assim. Passou da hora, né? Do jeito que esse povo apronta, acaba em morte. Mas então, tem a ver com uma parada que a gente acabou não entrando. Eu não vou falar muito disso, que a gente já tá na saideira, não era pra eu estar puxando o assunto do episódio. Mas assim, um dos ritos de passagem é morte, né? Lidar com morte. Então, eu acho que isso tem muito a ver, assim. Dúvida. Então, tipo. Aí morre o coleguinha na pool party. É isso aí. Não, mas foi. Mas é na piscina. Ela morre na piscina. É claro que é, gente. Eu vou na piscina, alguém vai se machucar. De noite, não é de noite? Uma festa na piscina com um bando de adolescente, uma casa vazia, sem adulto, de noite, com bebida. Alguém vai sair morto. Alguém vai sair Tchau, gente. Beijo. Foi ótimo falar com você. Tá bom, tchau, gente. Foi um prazer. Tchau. Até a temporada de musical, pra que ela voltar. Eu venho falar de trauma. Que isso? Mas você vem? Eu vou te comprar. Vamos começar. Vamos ver. Tá bom, então. Talvez. Beijo. É uma possibilidade.